Cara, vocês já perceberam que toda a América Latina tá tudo vermelho agora? Só falta Equador, Paraguai, Uruguai, Brasil, El Salvador. Só isso. O resto tá tudo vermelho. Agora vamos ter o socialismo que todos nós sonhamos. A pátria grande, aquela pátria toda unida no socialismo. Vocês acham que isso vai trazer boas coisas para América Latina? A gente vai sair da pobreza, na esquerda miserável que o único que traz é fome e desemprego e destruição da economia e um monte de coisa doida, imposto. Eu criei esse canal no YouTube para conscientizar as pessoas de que, cara, a esquerda faz mal onde ela estiver. E é o que mais as pessoas estão fazendo hoje em dia. Estão votando pela esquerda. E é inacreditável que a Colômbia, o país que mais tem imigrantes venezuelanos, refugiados venezuelanos de uma ditadura socialista, da extrema esquerda, tenha eleito um presidente da extrema esquerda. Os maiores países com a maior quantidade de refugiados venezuelanos são a Colômbia, com quase 2 milhões de imigrantes. O Peru é o segundo país que mais recebe refugiados venezuelanos, com mais de 1 milhão, 1.200.000. Depois segue o Equador com mais de 500.000, depois vem o Chile com mais de 400.000 e no quinto lugar é o Brasil com mais de 300.000. Ou seja, o Brasil é um dos que menos tem refugiados venezuelanos. Quase toda a história da Colômbia sempre governou foram dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Na verdade, nos Estados Unidos só governa o Partido Conservador e o Partido Liberal. A Colômbia copiou o modelo de democracia de lá, bipartidista. Inclusive a Venezuela também tinha isso, com o COPEI e a AD. Ação Democrática era o Partido Liberal e COPEI era o Partido Conservador. E o que aconteceu lá? Chegou a esquerda. Na Colômbia, chega a esquerda. Esse cara que ganhou lá na Colômbia, o Gustavo Petro, ele é de extrema esquerda. Ele é um guerrilheiro. Um guerrilheiro do M19, o Movimento 19 de Abril. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento. Hoy es un día para la historia. Es que a partir de hoy Colombia cambia. Y hoy, el día de hoy, el nacimiento de una patria nueva. La política del amor. Necesitamos amor. Llegó el tiempo del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No hay odio ni rencor. Que no haya odio ni rencor en ninguno de ustedes. Le propongo a América Latina integrarnos. Y especialmente darle prioridad a la unidad latinoamericana y caribeña. Eu vou contar um pouco da história da Colômbia. Para começar, sempre existiu esses dois partidos, né? Só que teve uma época que tinha um personagem chamado Jorge Eliezer Gaitán. Esse cara era muito popular, muito famoso, muito conhecido e o povo gostava muito dele porque ele tinha um discurso muito populista. O discurso que o povo gosta. Falar sobre os pobres, falar mal das empresas e bem do trabalhador e aí vai. Esse cara ganhou muita popularidade e pouco antes dele se lançar para a presidência, ele era pré-candidato à presidência, mataram ele. Por quê? Porque existia o bipartidismo e os caras não queriam que chegasse alguém da extrema esquerda para governar o país. Então, quando ele morre, nasce o que a gente chama a guerrilha, porque existiam grupos de movimentos de esquerda que estavam se organizando, só que eles eram ilegais porque não era permitido a extrema esquerda, Partido Comunista, não queriam nada do comunismo. Vocês sabem, não? O fantasma do comunismo, esse tipo de coisa, a União Soviética, todos os países tentando evitar o avanço do comunismo, né? Eu estou falando de comunismo no sentido de ideologia política. Esses grupos, né, organizados de esquerda foram para a selva e se armaram. E aí nasceu a guerrilha, né? Depois disso, elas se consolidam como uma organização, né, chamada as FARC, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia. Depois surgem outros movimentos de extrema esquerda também, além disso, não? Entre eles está o M19, que era o Movimento 19 de Abril. Nesse movimento, um dos líderes era o Gustavo Petro, que é o cara que acabou de ganhar lá. E por que ele ganha dessa vez lá na Colômbia? É porque o sistema entrou em colapso devido à pandemia. E com a pandemia teve muitos protestos lá na Colômbia
E muita gente votou no Gustavo Petro, revoltado com o que estava acontecendo. Mas tudo por causa da pandemia. A América Latina está condenada sempre a repetir a mesma história, a ter sempre populismo, ter sempre a mesma coisa, a mesma miséria, e a gente nunca vai sair do subdesenvolvimento. Aqui no Brasil, vai ganhar Lula. E porque eu falo que vai ganhar Lula, não quer dizer que eu sou lulista, ou que eu sou contra a direita, ou contra o Bolsonaro. O governo do Bolsonaro tá muito fraco, tá fraco demais. O governo do Bolsonaro, ele teve a pandemia. Inclusive, antes da pandemia, já o Brasil estava numa crise. O Bolsonaro estava tentando recuperar ele dessa crise. O que também não estava fazendo muito bem, porque até o dólar subiu de repente de uma forma doida. Chega a pandemia, piora a economia. Quais são os erros do Bolsonaro? Ele dá com o vírus como se fosse uma coisa simples, que não matava ninguém. Para mim esse vírus não faz nada, e eu não preciso nem usar máscara, tá errado isso aí. Com a saúde não se brinca. Além disso, ele não é nem médico. Agora, vamos analisar essa situação bem de perto, porque nenhum presidente no mundo esteve preparado para uma pandemia, para começar por aí. Então, todos os presidentes cometeram muitos erros durante essa pandemia. Todos os presidentes que estiveram governando durante a pandemia, nenhum deles vai ser reeleito. Nenhum deles. Eu acho que deve ter sim uma exceção, que é o presidente do El Salvador, o Nayib Bukele. Mas é também porque ele é meio populista, ele tem um viés meio de direita misturado com a esquerda, então ele dá um jeito bem bacana ali para convencer a população, e soube também lidar com a pandemia, muito melhor do que muitos outros governantes, sendo de esquerda ou de direita, porque essa pandemia não tem viés político. E esse enfraquecimento do Bolsonaro, agora, hoje em dia, está mais grande ainda, por causa dos escândalos de corrupção dos pastores e o ministro de Educação, que ainda está preso, inclusive. Então, Bolsonaro, o cara que era contra a corrupção, disse que ia botar a cara no fogo por esses caras. E agora se arrepende de ter falado isso. Eu não vou ficar batendo palma para tudo que faz um político. Para mim, a política é o seguinte: a gente tem que estar inserido na política, mas a gente tem que acordar, olhar e ver o que a gente está vivendo e analisar e tirar as conclusões. Agora, se for analisar a esquerda, mano, a esquerda é pior ainda. E olha, eu posso comprovar isso de qualquer forma. Porque até morei num país de esquerda a minha vida inteira. Desde que eu nasci em 1993. Existia já um presidente que era populista. Não era de esquerda porque era do partido COPEI, né? Partido Conservador. Mas ele era um populista que tomava decisões como qualquer governo de esquerda. Então, para mim, ele era de esquerda. Depois veio o Hugo Chávez, a extrema esquerda. Depois veio o Maduro, que também é extrema esquerda, a terminar de acabar o que Chávez começou. Então, em conclusão, o Brasil tem tudo para dar errado esse ano com Lula. Sim, o Lula vai se aproveitar dessa situação. Da pandemia, ele tem muita coisa que falar sobre a pandemia, e já tem falado muito do que está acontecendo agora com a corrupção e tal, essas coisas. Mano, o Lula tem tudo para ganhar esse ano. Tudo, tudo, tudo. Mesmo ele falando merda, porque ele só fala merda, cara. Fala que quer regulamentar os meios de comunicação, fala que no governo dele não vai ter teto de gastos, fala que se ele fosse o presidente durante a pandemia, ele teria imprimido mais de 300 bilhões de reais para dar para todo mundo. Negócio doido, né? Se eu fosse presidente da República, durante essa crise agora, eu teria alargado a base monetária do país. Eu teria produzido pelo menos 300 bilhões de moeda nova só para gastar com o coronavírus. E realmente o Bolsonaro fez. Eita, mano, a gente fala de direita também do Bolsonaro, e o Bolsonaro parece mais de esquerda. E ainda tá fazendo, porque o auxílio emergencial tá aí ainda. Nem sei para que serve. Porque agora é quando mais a gente precisa de pessoas trabalhando para recuperar a economia. Não, agora muita gente depende do auxílio emergencial. Se esse ano ganhar o Lula, com certeza o dólar vai subir pra caramba. No mínimo um 30%. A bolsa de valores vai cair de uma forma doida. Muitas empresas vão ir embora do Brasil. E muitas empresas vão ficar assim, porque vai ter muitas empresas, mas vai ter um desemprego muito alto. E o que vai fazer o Lula? O Lula vai pegar um dinheiro que não vai ser dele, porque vai pegar, sei lá, um empréstimo ou imprimir dinheiro para gerar emprego
público, obras, qualquer coisa, que nunca vai terminar. E assim vamos seguir o ciclo dos otários atômicos. E mano, que eu fale as coisas ruins do Bolsonaro não quer dizer que eu não reconheça as coisas boas. Porque no governo do Bolsonaro tem acontecido coisas boas pelo Brasil. Seja do que for, qualquer ideologia que você tiver, tem que reconhecer. Porque o Bolsonaro tem feito coisas boas, só que a situação do Bolsonaro foi muito complexa. Porque, caraca, pandemia, um monte de coisa doida, né? Também lidar com o Centrão, a política brasileira é uma loucura. E eu tenho certeza que qualquer presidente que chegar, seja de direita, ou até de esquerda mesmo, para lidar com esse tipo de problemas, não é fácil. Então, não estou dizendo que o Bolsonaro é o pior governo que a gente teve até agora. É um governo que esteve na pior situação do Brasil, realmente. E conseguiu, pelo menos, lidar com a situação sem cair num caos absoluto, como lá na Venezuela, por exemplo. Porque lá na Venezuela tem um caos doido. E aqui no Brasil até agora não teve um caos nem parecido com o da Venezuela. Por mais que muita gente saia por aí falando, que no Brasil tem não sei quantas pessoas que não comem bem, que não sei o que mais e tal. Isso não se compara com a Venezuela, jamais. Inclusive, eu nem deveria falar sobre a Venezuela, porque não dá para comparar a Venezuela com o Brasil. Pelo menos aqui, você pede pro seu vizinho, e seu vizinho pode lhe ajudar. Ou você vai num restaurante, cara, pode me dar uma refeição aí, um almoço, por favor, que eu não comi nada. Com certeza você vai receber alguma coisa. Mas de fome você não vai morrer. Quem morre de fome provavelmente seja alguém que tá na droga e que não tá nem aí para comer e se deixa levar pela droga, porque esse é o maior problema do Brasil, a droga. E aí sim morre de fome a pessoa. Bom, para concluir esse vídeo aqui, eu só queria falar que ninguém aprende com socialismo alheio. Ninguém aprende com o que acontece com o vizinho. Não, ninguém aprende assim. Todo mundo tem que viver seu próprio socialismo para poder aprender que o socialismo é ruim. Porque antes da chegada do Hugo Chávez lá na Venezuela, do socialismo do século XXI, todo mundo falava que a Venezuela não era Cuba. Não, como assim a Venezuela se tornar uma Cuba? Jamais! A Venezuela não... A gente não é Cuba. Isso aqui não vai virar uma ditadura com o socialismo? Não, isso é mentira. E olha como está agora a Venezuela. Então o Brasil sim pode virar uma Venezuela. Qualquer país do mundo pode virar uma Venezuela, na verdade. É só colocar o cara errado e pronto. Só isso. Então, minha gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês se inscrevam no meu canal, que compartilhem esse vídeo, que me apoiem nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.